Fala, turminha, beleza? Túlio do canal Minha Serva Minha Vida e hoje com mais uma de nossas produções. Mas antes, eu peço a vocês que curtem esse tipo de conteúdo, que já vão soltando aquele dedo no like, vão curtindo, vão compartilhando este vídeo para os seus grupos cervejeiros por aí e espalhe aí esse vídeo para os seus grupos cervejeiros, ok? Então vamos lá, vocês devem estar aí vendo alguns vídeos, né, acompanhando como foi essa abraçagem, né? A We Have é uma Scotch Ale, né, uma cerveja com uma graduação alcoólica alta, normalmente ali variando entre 6,5% e 10% ABV, ou seja, uma cerveja aí mais pro tempo frio, uma cerveja de pegada, né? Ela tem uma coloração marrom escura, chega até alguns reflexos profundos ali, tipo indo pro rubi, tá? E isso é muito interessante, fica uma cerveja bem bonita no copo, tá bom? E ela tem aí seus, né, sabores mais maltados, mais adocicados, com notas de frutas escuras, nozes e um amargor bem leve, né? O lúpulo aí no caso, pelo menos naquela época, era um lúpulo em pequenas quantidades, mesmo porque, né, era difícil de se achar lúpulo naquela época, pelo menos lá na Escócia, né, com tanta facilidade quanto se achavam os maltes. Daí a razão de ter pouca quantidade de lúpulo e a cerveja ser mais focada em maltes, beleza? Uma fermentação aí que ela vai ter que ser uma fermentação ale, né, uma fermentação de temperatura alta, e ela acaba sendo um pouco parecida com as barley wines inglesas. Bom, continuando, ela é uma cerveja mais encorpada, ela tem uma textura ali suave, uma carbonatação mais baixa. Inclusive a minha aqui deve estar com a carbonatação bem baixa, porque eu tô com pouco tempo de prime, nesse tempo mais frio, sendo bem redundante, né? Com pouco tempo de prime e nesse tempo mais frio. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. É capaz dela estar com a carbonatação mais baixa ainda. Mas isso não vai atrapalhar a gente a fazer a nossa degustação, ok? Então, carbonatação baixa, uma textura suave, né? Ela vai ter aqui um corpite um pouco mais alto, médio alto, tá bom? Então, para quem for fazer ali uma rampa de mosturação, faça uma rampa ali mais altinha, tá? Ou visando mais as alfa-milases e não tanto a beta, para ficar uma cerveja mais equilibrada. Ela é geralmente consumida em pequenas quantidades devido ao seu alto teor alcoólico, tá bom? Então é isso, galera. É uma cerveja que tem que ser consumida ali em baixas quantidades, mesmo porque você não quer ficar alcoolizado demais, ou às vezes você quer. Oh my God! Vai depender aí de como você vai encarar, mas eu diria que pro frio é uma boa pedida, tá? Claro, sempre lembrando, beber com moderação. Conserve seu fígado, porque você vai precisar dele logo. Vamos lá. O BJCP fala nas estatísticas vitais dessa cerveja, que seria aí um IBU aí de 17 a 35, né? O SRM, que é a cor dela, de 14 a 25, um OG de 1070 a 1130 e uma FG de 1018 a 1040, com a ABV aí chegando aí entre 6,5% e 10%. Então assim, logo de cara, o que a gente vê é que essa cerveja tem que ter um amargor baixo, tem que ser voltada para os maltes e tem que ter uma coloração mais escura, ou seja, ela vai ser uma cerveja rica em malte, até um pouco doce ali, puxando caramelo, e com amargor baixo. Esse é o ponto da cerveja para você montar a sua receita, ok? Bom, a nossa receita aqui, ela seguiu uma base de maltes, um grist de maltes ali bem simples, que é para você conseguir replicar ela em casa sem muita complexidade, para você não ter tanto trabalho até mesmo de encontrar esses maltes aí e fazer essa cerveja em casa. Então é uma cerveja bem tranquila, bem de boa e que vai chegar muito próximo ao que eram as Scotch Ales à época, tá? É claro que aqui é uma versão mais moderna, mais, vamos dizer assim,
menos parruda, menos enjoativa do que seria as Scott Ales daquela época, que seria as Wehabs. Mas ela vai se aproximar muito daquilo ali, você vai entender o estilo através dessa cerveja, tá? Através dessa receita. Então eu usei como base ali um Malt Pale Ale, né? Foram 7 kg de Malt Pale Ale para fazer a base dessa cerveja. Usei também ali 200 gramas de biscuit. O biscuit, ele é um malte que puxa muito pão, muito biscoito tostado. Então essa foi a ideia de usar o biscuit, tá? O cara Ruby, que vai puxar ali a questão do caramelo, também foram 200 gramas. O toffee, né, aquela questão do caramelo e do toffee muito acentuado. O cara Ruby tem isso muito legal e ele também ajuda na cor, na coloração dessa cerveja, né? E também usamos no caso aí 100 gramas de Carafa Special 2. Esse malte pode ser que você tenha alguma dificuldade de encontrar. E aí você pode ali estar substituindo ele por algum malte black ou malte, sei lá, cevada torrada, algum malte escuro. Eu não sou muito fã do malte chocolate. Já falei que eu não sou muito fã do malte chocolate por conta da astringência que ele tem. Mas se você quiser colocar também o malte chocolate, pode. Aí talvez você vai ter que aumentar um pouco a quantidade porque o ABC dele é mais baixo, ok? Então essa seria a receita, né? 7 kg de pale, 200 de biscuit, 200 de cara Ruby e 100 gramas de Carafa Special 2. A lupulagem vai ser apenas com lúpulo magno. O lúpulo magno, que é um lúpulo aí amplamente utilizado, é bem neutro e vai dar o amargor aí, o nosso IBU aí, ideal, que ficou na casa dos 37, salvo engano, 37 de IBU, ou seja, é um amargor mais moderado mesmo, tá? Não tem lupulagem de fim de fervura, não tem lupulagem de sabor, nada, é só para realmente fazer o equilíbrio do amargor, porque senão seria uma cerveja praticamente um xarope. Então, daí usar o Hallertau Magno, procura um com alfa-ácido mais alto ali na casa dos 14 para cima, para você fazer esse equilíbrio aí, esse IBU nessa casa de 37 a 40, ok? Bom, o fermento, levedura M15 Imperial Ale da Mangrove Jacks, uma levedura muito interessante, e foi nessa hora que nós usamos aí, fizemos um starter de vitalidade, que foi ali tirar ali um pouquinho do mosto, ali na etapa da fervura, resfriar esse mosto, né, e tá ali inoculando a levedura na temperatura correta, deixando essa levedura dar uma comida nesse mosto. E cara, eu vou te contar, com pouco tempo ela tava fervendo lá no nosso Erlenmeyer e tava realmente já assim louca para comer açúcar, para comer mais açúcar e ficar ali assim, saltitante na nossa fermentação. Então assim, a levedura brava. Eu até acho que um pacotinho daria conta, mas com um OG aí que foi de 1,85 eu fiquei com medo. Então botei 2 pacotinhos, 2 sachezinhos, né? Pra ali, vamos considerar 20 litros, deu um pouco menos ali na litragem final, mas que aguenta. Imperial Ale é uma levedura bem interessante para esse tipo de cerveja. Bom, o que mais podemos falar? Podemos falar um pouquinho da origem dessa cerveja, então vamos lá. Bom, lá no século XVIII, na região da Escócia, era comum a produção dessas cervejas mais fortes, né? Com teor alcoólico elevado, né? Então, assim, é o que eu falei. Porra, cara, imagina, um frio. Isso aqui, em Divinópolis, Minas Gerais, tá frio, uma cidade que é o calor dos infernos. E imagina como era o frio na Escócia naquela época. Devia ser bem frio. Então, cara, não dá pra beber cervejinha, lager, braminha, nem Skol, não. Tem que descer o burral mesmo, cerveja mais alcoólica pra aquecer o peito, sacou? Pra poder dar uma, vamos dizer assim, uma esquentada, né? Pra poder aguentar, suportar aquele frio. Então, daí os caras realmente faziam ali uma cervejinha um pouquinho mais alcoólica. Então, era exatamente isso o clima lá na região na época, né? A Wehev, ela vem dessas cervejas escocesas, né, das Scott Ales, e ela traz muito dessa questão de malte escuro, de malte caramelo, né, que eram os maltes ali acrescentados às receitas da época, né. Ela ganhou muita popularidade
ao longo dos anos aí, ao longo do tempo, né? E acabou se tornando um estilo bem definido, né? Porque se ela vinha ali dos estilos Scotch Ales, ela acabou tendo ali o seu estilo separado, até mesmo no guia BJCP, e passou a ser chamada de We Have. Então assim, nós temos ali algumas variações dessa We Have que a gente vê por aí, né? Sei lá, o pessoal pode colocar ali madeira, né? No caso carvalho, baunilha, cacau e até mesmo frutas vermelhas, tipo framboesa, você também vai encontrar nesse estilo. Claro que são cervejas mais complexas para a gente estar fazendo, replicando em casa, mas se você quiser tentar arriscar, você pode fazer ali sim um extrato com a baunilha, com a fava de baunilha, né, ou com cacau, ou você pode também estar adicionando frutas vermelhas. Eu sugeriria aí talvez o morango, talvez a framboesa. Não vá muito para uma fruta que não seja dessas azedinhas, né, porque você pode acabar errando a mão, tá ok? Mas quem quiser fazer, depois conta aí para nós nos comentários e se você inventou e se deu certo essa cervejinha com frutas vermelhas, ok? Algumas curiosidades sobre esse estilo a respeito do nome, né? We Have. O nome We Have significa pequeno pesado, ou seja, o I de pequeno, né? E Have de pesado, porque ela era servida nesses copos menores, né? Até mesmo o interessante a gente entender que naquela época se cobrava também essas cervejas por nível de teor alcoólico. Então você imagina, né? Um pint lá de 560 ml era um preço, um pint de 300 e poucos ml era outro preço. Então, enfim, era mais ou menos isso aí. Então, antes de eu servir este copo, eu posso dizer para vocês que a nossa cerveja ficou com 1,85 de OG, 1,11. O levedura que comeu, hein? 1,11 de FG. E nós estamos aqui com, sim, nada mais, nada menos que 9,7 de teor alcoólico. What? Puta que eu pariu. What the fuck? Então vamos pro copo, porque eu já não aguento mais falar de We Have. Nada como beber a cerveja para saber exatamente o que nós alcançamos, né? Aqui, a carbonatação realmente ainda está bem baixinha, mas eu acredito que já dê pra gente fazer essa degustação. Eu consegui aqui um copito mais ou menos, o copito adequado, mas não é ele, tá? E voilá! Aqui está a nossa We Have. Nossa, o copo tá sujo. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Pra variar. Numa, tá muito sujo o copo. Deixa eu dar uma limpada no copo que a gente já volta. Chega! Chega! Vocês conseguem perceber a espuma tá aqui, tá presente. Um pouquinho cremosa, né? Ela tá baixinha, porque a carbonatação tá baixa, mas é uma espuma persistente. E de cara, eu pego muito do caramelo, das notas de malte mesmo dessa cerveja, do toffee. Ele vem inclusive no aroma muito toffee, muito caramelo. Ela não tem nada de café aqui, nem de nada assim relacionado a malte torrado demais. Ela tem um defumadinho, sim. Interessante, eu tô já aqui bebendo, porque realmente ficou uma cerveja bem gostosa, bem, sabe assim, quadricabilidade alta. Ela não é enjoativa, ela dá vontade de beber mais e mais e mais. Realmente é uma cerveja bem tranquila, né? Aqui a espuma já tá indo pro ralo, mas é por conta do teor alcoólico da breja, uma cerveja bem alcoólica. Mas a carbonatação dela, cara, tá boa, não tá ruim, pra você ver. Tem uma rendinha belga, ó que interessante, cara, ó que espuma bem interessante. Apesar de não ser uma espuma
assim, de formação de colarinho alto, ela é uma espuma, olha pra você ver, que gruda no copo, ó. Então bem interessante. Cara, ela é rica, ela é doce, ela preenche, ela tem uma... realmente ela tem uma complexidade, ela tem aqui do biscoito, do pão, muito malte, muita nota maltada. Não tem nada de lúpulo, realmente assim, lúpulo aqui tá muito bem disfarçado. E cara, ela tá, realmente tá muito interessante, tá gostosa a breja, cara, tá bonita, né? Eu acho que pra vocês ela deve estar um marrom bem escuro, mas pra mim, aqui, né, ela tem aqui embaixo, aqui nessa primeira porção aqui, ela tem um quê de caramelo, um marronzinho claro, e faz um degradê aqui, né? Ela vai ficando mais escura. Cara, interessante, bicho, bonita a breja, cara, bonitaça demais. Cara, e muito gostosa, muito gostosa. Nossa, que cerveja gostosa. Ai, que delícia. Que cerveja gostosa, que cerveja que, apesar de, cara, não parece que ela tem 9.7, porque ela tá muito redondinha, ela tá suave, cara. Muito boa, muito boa. Gostei demais, cara, gostei demais. É isso aí. Eu acho que eu vou continuar curtindo a UIF. E realmente a cervejinha ficou bem interessante, cara. Ela vai chegar no Prime correto daqui uns dias. Tá frio, né? Então pro Prime é um pouco demorado. E a vantagem dessas cervejas é que elas envelhecem muito bem na garrafa. Ao contrário de outras cervejas que envelhecem, principalmente as que são pouco alcoólicas, não envelhecem tão bem, tá? Eu vou dar mais uma enchidinha, só pra gente finalizar. Voilá. É isso aí, galera. Pra você que curtiu esse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Olha, você vê que brejinha gostosa. E olha como é que ela gruda no copo mesmo, a espuma, como eu falei, né? E pra gente finalizar o vídeo, nós vamos aqui servir mais um copinho. E é o que eu falei com vocês. Um estilo muito interessante, muito bonito, muito bacana. Façam em casa, vocês vão gostar demais. E lembre-se, se for dirigir, não beba. Mas se for beber, me chama. Me chama que eu vou.